Oi, eu sou o Thiago Wodarski e eu assisti Deadpool e Wolverine. E pela primeira vez, desde 2010, quando apenas Homem de Ferro 2 foi lançado nos cinemas, que a Marvel não lançava apenas um filme no ano. Claro, excluindo 2020, onde não teve nenhum lançamento por causa da pandemia. Então, é a primeira vez em 14 anos que a gente não vai ter nada do estúdio além de uma única aposta. E eu me refiro a cinema, estou excluindo os conteúdos feitos só para TV. E o motivo para se ter só um lançamento é porque eles claramente estão recalculando a rota. Com as frequentes reclamações, eu acho que não é mais questão de polir algumas coisas que estão por vir, mas sim de rever estratégias, de rever toda essa ideia de multiverso, de conseguir encontrar formas de gerar expectativa de novo. E em teoria, Deadpool e Wolverine me parece um encontro adequado para isso. É Deadpool e Wolverine chegando no MCU. Me parece ter peso suficiente para carregar todo o ano cinematográfico da Marvel, né? Já que muito antes de começar essa onda de multiverso, os fãs já antecipavam, já sonhavam com isso. Mas eu acho que tem uma sombra pairando que nem Wolverine e Deadpool vão conseguir se desprender dela, que é a sombra de se existirem num pós-Guerra Infinita e pós-Ultimato. Porque depois de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, onde a audiência sentiu todo o gostinho de um épico de mais de 5 horas, se somados, onde a escala é incomparável, talvez na história do cinema, mas com certeza na história dos filmes de super-heróis, onde a ação é glamurosa e o drama até de certa forma desolador, não deve ser tão simples conter as expectativas e as exigências que tu formou na tua própria audiência. E a Marvel está sofrendo muito com isso desde então. A cada filme novo, que não é o filme que os fãs gostariam que eles fossem, surge o papo de que a Marvel está morrendo. Eu, particularmente, acho estranho, eu particularmente não concordo com isso, já que eu sou uma das vozes quase solitárias que adora essa nova fase da Marvel, adoro mesmo, seja os mais unânimes, como Guardiões da Galáxia Volume 3 e as séries do Loki e X-Men 97, ou até alguns filmes bem mais divisivos, como Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que algumas pessoas falam que é só um amontoado de fanservice, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que para mim ainda é um dos filmes mais bem dirigidos de super-heróis de todos os tempos, e até o que é um dos meus preferidos da saga inteira, e talvez o mais criticado, que é Eternos. Mas a real é que eu sei que eu sou exceção e a galera tá bem desprazerosa com o que tá acontecendo na Marvel. Eu atribuo isso ao encantamento e à necessidade por escala que os 2 últimos filmes dos Vingadores deixaram. Eles foram tão catárticos que as pessoas necessitam por mais dessas sensações, como se fosse uma droga mesmo. E a cada novo filme surge a ansiedade por esse Messias, esse salvador dos filmes de heróis que vai colocar a galera de novo no hype, que vai derrubar a internet a cada trailer, e Deadpool brinca com isso, até no primeiro trailer se autorreferenciando como Jesus da Marvel, e repete isso algumas vezes durante o filme, mas ele tem o poder para ser esse salvador? Graças a Deus, não. Porque essa sensação que as pessoas buscam só vai ser saciada com o filme dos Vingadores, de novo, né? Se ele tiver escala semelhante aos anteriores. E se Deadpool tentasse ser isso, eu acho que ele teria grandes chances de falhar. Falhar feio e falhar principalmente com ele próprio. Porque essa inconsequência, que é o lado mais charmoso dos filmes do Deadpool, não combina com essa escala apoteótica de um filme dos Vingadores. E por certas vezes até sisuda, que se leva a sério demais, com clímax gloriosos ou soturnos, como foi o caso de Guerra Infinita, a não ser que tu brinque com o conceito de épico, adequando as principais características do teu personagem, como, na minha opinião, Homem-Aranha Sem Volta para Casa fez muito bem. Ele é um épico, mas um épico nas proporções que um herói que carrega a alcunha de amigão da vizinhança pode encarar. É uma história dele, e com ele, tendo que encarar os seus principais vilões, esses vilões de quarteirão, lidar com as perdas emocionais que já são signos desse herói, como o tio e, nesse caso específico, a tia. A catarse é tão intensa quanto em um filme dos Vingadores, mas em um os portais se abrem nos destroços de um QG devastado e no outro numa sala de estar. Ele não se trai, ele não se põe além do próprio tabuleiro. Ele é um épico, sim, mas dentro do mundo permitido por aquele herói. E Deadpool, para mim, funciona tão maravilhosamente bem porque ele faz exatamente a mesma coisa. Mas a gente não está falando de um amigão da vizinhança aqui, a gente está falando de um bagaceiro
infame, egocêntrico e depravado. Então, no caso, é um épico também, mas da insanidade e do deboche. A escala é gigantesca, até porque a gente está falando de apagar um universo e não um universo qualquer, fora da linha regular do MCU, e que a gente não dê a mínima, mas um universo que a gente conhece e se importa e que muitos cresceram assistindo. Eu sabia que teriam muitas referências aos filmes da Fox, mas eu não fazia ideia que o plot seria tão literal, que seria um tributo à fundadora dessa nova era de heróis. E justamente por se tratar de um universo que já está à beira do descarte, que o filme consegue causar uma coisa que é muito difícil sentir em qualquer outro filme de herói, que é um legítimo senso de perigo. Quando Thanos estalou os dedos em Guerra Infinita e fez metade do universo desintegrar, era óbvio que eventualmente isso ia ser revertido. Eles não iriam imprimir tamanha cicatriz no universo regular deles. Mas o universo da Fox não, ele não está isento, ele está a um clique de ser enviado literalmente para a lixeira. A ficção desse filme é completamente simbiotizada com a realidade. E é até irônico que o filme mais debochado e comprometido em fazer piada com tudo seja também o filme mais realista em expor uma realidade hollywoodiana dessa máquina que compra, mastiga e depois cospe como se não fosse nada. E com isso eu não quero dizer que eu acho que os filmes da Fox deveriam continuar existindo. Faz tempo que X-Men não consegue ser relevante, falo do live action, e os últimos filmes da franquia chegavam até a ser constrangedores, mas independente disso, é triste ver algo acabar, algo que já foi tão duradouro e importante pra gente. E na verdade, eles até já acabaram, e o que se vê em Deadpool escondido por trás dessa irreverência toda são só ecos. São os restos mortais de adamante do Logan do início do filme. Um último suspiro pro que já acabou, pro que não deu certo e pro que nem teve a oportunidade de dar errado. Ele agradece o que funcionou, de certa forma até canoniza, Logan é praticamente santificado, mas o mais interessante para mim é o olhar gentil que ele entrega pro que não funcionou. Até porque o que não funcionou também é história. Também teve uma equipe envolvida, engajada e às vezes apaixonada por aquilo. E tem seus fãs. E eu acho que Deadpool compartilha um pouco do DNA de Guardiões da Galáxia, que é esse fraco pelo disfuncional, pelo marginalizado, por aquilo que não necessariamente deu certo, até porque isso foi boa parte da vida do próprio Ryan Reynolds. Deadpool e Wolverine é uma ode sobre o fracasso do próprio Deadpool em ser relevante. Uma das primeiras cenas dele é sendo rejeitado pelos Vingadores, e a gente pode fazer essa relação com o próprio Ryan Reynolds, né, que até hoje é considerado por muitos um ator medíocre. O Wolverine que a gente acompanha é uma versão fracassada, o pior Wolverine de todas as realidades. Ele brinca sobre o fracasso atual do MCU, o fracasso da Fox, que gerou a extinção dela, o fracasso de quase cada participação especial que vai surgindo, e eu não vou entrar em detalhes de quais sejam, mas são incríveis. E a própria geografia do filme, o conceito, é basicamente de uma lixeira gigante onde é depositado esse lixo que não tem mais utilidade. Eu acho que eu tenho o mesmo fraco que acomete Deadpool e Guardiões da Galáxia, porque eu adoro acompanhar jornadas que carregam esse tipo de significado. Mas, para além de tudo isso, que eu acho que é o âmago do filme, faz ele ter essa densidade contrastando com a metralhadora de piadas infames e incessantes, eu acho que tem um outro contraste que é o que faz tudo funcionar, que é justamente o título do filme. Deadpool e Wolverine nasceram para andarem juntos. Não só para andarem, mas para se odiarem, e não só para se odiarem, mas para se esquartejarem. A seriedade do Wolverine contrastada com a extrema irreverência do Deadpool, o amargor do Wolverine com o entusiasmo imbecilizado do Deadpool, essa ferocidade sombria contra a autoconsciência escrachada, e ali é isso tudo com a incapacidade dos dois de morrerem, mas constantemente tentando a morte do outro, cria talvez a melhor dinâmica de uma dupla de super-heróis do cinema. E o texto naquilo que ele se propõe é primoroso. E quem pensou que, por estar na casa da Disney, o filme seria uma espécie de Deadpool com camisinha, não, ele está até mais excitado no repertório escatológico e grotesco do que nos dois filmes anteriores. E bem possivelmente é o filme mais engraçado de super-herói já feito, talvez brigando com Thor Ragnarok, para mim. Outra coisa sensacional que Deadpool faz é brincar de Mad Max com skin mutante. Eu fiquei pensando que eu queria um filme inteiro assim, e a ideia do George Miller dirigir um Thor 5 ficou
brilhando ainda nos meus olhos, na minha cabeça, depois de assistir esse. Deadpool combina demais com essa atmosfera suja, caótica, apocalíptica, onde a graça não necessariamente evoca do mundo, mas o mundo se contamina com a presença dele e daí fica engraçado. A própria vilã Cassandra parece operar em uma frequência diferente do resto do filme, ela quase flutua como se estivesse levitando acima de todos ali, é uma figura blasé, nunca um vilão pareceu se importar tão pouco com tudo, é como se o showzinho que os vilões costumam entregar antes seja mais interessante para ela do que a própria vilanice. Deadpool é como se fosse um playground dos filmes de super-heróis e cada um está encontrando ali a sua forma de se divertir. Eu acho que no final das contas, Deadpool e Wolverine conseguem se manter fiel ao que ele construiu, mas principalmente se inserir com relevância a esse novo universo, né, que ele está debutando. E talvez o papel seja simplesmente esse, de apontar dedos e rir, de canonizar contextos de fora da produção, de fazer esse elo entre indústria e obra. Para algumas pessoas pode até ser meio hipócrita a Marvel permitir fazer um filme tributo sobre uma empresa que ela matou. Mas no final das contas não são os executivos que escrevem, não são os executivos que vivem o set e muito menos eles que lotam as salas de cinema. São os artistas e a gente. E para nós e os artistas envolvidos, a perda é legítima. E por isso que talvez tenha sido a única e última vez que eu quase chorei durante os créditos de um filme. É complexo viver nessa safra pós-Ultimato, eu também sou um órfão da antiga formação, mas Ultimato foi o que Ultimato precisava ser naquele momento, e acho que Deadpool e Wolverine talvez seja a experiência mais honesta, mais fiel a si mesma dessa nova fase. E se fracassar, fracassos também ficam na história. E como a gente viu aqui, às vezes eles até voltam para uma redenção. Esse foi meu primeiro vídeo no canal, então se gostarem, façam os cerimoniais todos, curtam, sigam, compartilhem e até uma próxima.